Bom dia, turma. Hoje iremos dar continuidade à nossa atividade de matemática, né? Que tem hoje como conteúdo número e numeral, certo? A gente vai ver definição de numeral e de número, certo? Na primeira imagem tem o que são numerais, não é isso? Nessa imagem a gente vai ver o que é numeral. É um exemplo. Numeral é a palavra que indica quantidade, posição que um elemento ocupa numa determinada série, múltiplo ou fração. Cardinal indica quantidade determinada. Exemplos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Ordinal indica a ordem ou a posição de um elemento em uma determinada série. Então, numeral indica a quantidade e posição de um elemento, né? E ocupa a determinada série com múltiplos ou fração, né? Quais são os 4 tipos de numerais? Tipo de numeral: numerais cardinais. Esses números utilizam um número pertencente ao conjunto dos números naturais para representar a quantidade de elementos de um conjunto. Então, a gente vai ver os 4 tipos de numeral, certo? Numerais coletivos, numeral ordinal, numeral multiplicativo, numeral fracionário, certo? Esses numeral pertence ao conjunto de números naturais para representar a quantidade de elementos do conjunto, certo? Vai ver aqui um exemplo, ó, numeral, representação de um número. Aqui embaixo tem numeral, são 20, o 12 e o 23, ok? Agora a gente vai ver definição de um pouco de números, certo? O que são os números? Não é isso? Número é a noção de quantidade que idealizamos ao contar, ordenar ou medir. E numeral é a representação dessa ideia por símbolos, gráficos ou não. Assim, por exemplo, a palavra 7 serve, ou o símbolo 7 e o 7 em algarismos romanos são todos utilizados para representar a quantidade 7, ok? Então, a gente pode ver que um exemplo, a palavra 7, em português, 7, ou os símbolos, né? O símbolo que a gente vê é o número 7 aqui. E o outro símbolo é em algarismos romanos, né? Que são as letras maiúsculas. O V representa o 5 e o I representa o 1, é isso? Para que serve um número? Qual é a função dos números? Como citado anteriormente, a principal função dos números é de quantificar as coisas, ou seja, contar o que for necessário à medida que as atividades que estão sendo realizadas exigem disso, certo? Então a gente pode ver que a principal função dos números é quantificar as coisas, né? Contar o que for necessário à medida também, não é isso? Agora a gente vai ver como representar os números, né? Número é associado, quantidade, numeral é sua representação gráfica, palavra ou símbolo. E algarismo é um símbolo de numeração decimal. Por exemplo, o número 15 é representado pelo numeral 15 e formado pelos algarismos 1 e 2, 1 e 5, perdão. A gente vê que o 15 é representado pelo seu numeral 1 e 5, né? E formado pelos dois algarismos, que é o 1 e o 5, ok? A gente vai ver um pouco de número ainda, né? Número é a ideia de quantidade que nos vem à metade quando contamos, ordenamos e medimos.
Numeral é toda representação de um número, ou seja, ela é escrita, falada ou digitada para representar o mesmo número. Podemos utilizar numerais diferentes. Então, a gente vê que o número, como eu falei anteriormente, dá a ideia de quantidade, que vem à mente quando contamos, né? Ordenamos e medimos, né? E o numeral é toda representação de um número, ou seja, ela é escrita, falada ou digitada, sempre será representada pelo numeral, ok? Aí agora a gente vai ver aqui número, ideia de quantidade. Número 20, 12 e 23. Não é isso? Porque os algarismos, eu citei algarismo atrás e trouxe a imagem para vocês verem. Que 2 e 0 formam 20, né? 1 e 2 o 12 e 2 e 3 o 23. Não é isso? Numeral é a palavra que exprime ideia de quantidade, ordem, fração ou multiplicação dos seres. Assim, os numerais podem ser cardinais, que indicam uma quantidade exata de seres, 1, 2, 3, etc. Tem um exemplo aqui, ó, em negrito. Há 20 alunos na sala. Ordinais indicam a ordem numérica em que se localizam os seres numa série. Primeiro, segundo, terceiro. Exemplo, na listagem dos aprovados, seu nome apareceu em 10º lugar. Em 10º lugar. A gente pode ver que o numeral, a gente vê que o numeral exprime a ideia de quantidade em ordem de fração, multiplicação, não é isso? E cardeais indica a quantidade exata de seres, né? E ordinais indica a ordem numérica em que se localizam os seres. Como a gente viu aqui no segundo exemplo em negrito, na listagem dos aprovados, o seu nome aparece em 10º, né? Que está localizando que o nome do C apareceu em 10º lugar, é isso? Que essa outra imagem tem um pouco de algarismo também que eu citei anteriormente, mas não é pedido no nosso conteúdo de hoje, ok? Então vou ler só numeral e número, certo? Numeral é um substantivo que significa classe de palavras que indica uma quantidade exata de pessoas ou coisas, ou que indica o lugar que ocupa numa série. Então, como eu falei anteriormente, né? Numeral, o número, segundo o terceiro pontinho aqui embaixo, é um substantivo que significa palavra ou símbolo que expressa uma quantidade, né? Eu citei exemplos do 20, né? Do 15, do 12, do 23. Isso é o número, né? Nessa outra imagem a gente vai ver numeral. É a palavra que quantifica antes ou conceito, ou indica a posição que ocupa numa determinada ordem. Quando apenas nomeia o número de entes, o numeral é chamado de cardinal. 1, 2, 3, 50, 100, 100.000. Quando indica a ordem que o ente ocupa numa série, o número é denominado ordinal. Primeiro, segundo, terceiro, quinquagésimo, centésimo, milésimo. Eu falei na anterior que a mulher que falava que ela ocupava, o nome dela aparecia em 10º lugar, não é isso? Então, isso é um numeral ordinal, ok? Então, turma, esse foi o vídeo de hoje, tá certo? Essa aula de matemática, número e numeral. Não foi muita coisa, mas acho que deu para entender, né? Espero que vocês tenham todos entendido. Se vocês não tiverem entendido, me perguntem. Estarei aqui para tirar as dúvidas de vocês, certo? E perguntem mesmo, não fiquem com dúvida, procurem. Eu irei ajudar vocês a tirar todas as dúvidas, tá bom? Então,